Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje teremos uma conceituação das águas pluviais, os procedimentos para as instalações também, de acordo com a NBR 10.844 de 1989. Aqui a gente vai ver tanto a parte de introdução, conceituação, como também o assunto correlacionado, que seria justamente o telhado, e como também calcular os componentes dos condutores dessas águas pluviais. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever. Você pode também estar curtindo e comentando logo abaixo desse vídeo e também compartilhando esse conteúdo para alguém, para algum colega que se beneficiaria dele tanto quanto você. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Começando pela definição das águas pluviais, a instalação se destina exclusivamente ao recolhimento e condução das águas das chuvas, não se admitindo quaisquer outras interligações com as outras instalações prediais. Aqui tem um esquemático do livro do Roberto Carvalho Júnior, em que a chuva, ao cair, ela vai ali pelo telhado, ser coletada pelas calhas e ali localizadas, seja em platibanda, seja em beiral, e dessa forma elas descem através dos condutores verticais e vão através do condutor horizontal desaguar ali no final, ali na guia, na sarjeta, ou ir através de um coletor pluvial que passa abaixo da rua, coletor de infraestrutura urbana. Dessa forma, os sistemas de água pluviais, eles devem captar, conduzir e destinar adequadamente as águas de chuva que precipitam nos edifícios, e as normas brasileiras que cuidam dessa parte são a NBR 10.844 de 89, as instalações prediais de águas pluviais, e também a NBR 15.527 de 2007, das águas pluviais em relação ao aproveitamento de cobertura em áreas urbanas para fins não potáveis. Aqui a gente tem um esquemático de sistema de águas pluviais de uma edificação com 5 pavimentos, mais estacionamento com saída na sarjeta. Tem aqui o esquemático dele e aqui uma imagem, na verdade o mesmo desenho, e ali até inclusive um desenho de um ralo. Vamos por partes. Acho que aqui eu vou pegar aqui uma cor azul, em que a gente tem aqui a captação através aqui da cobertura, né, tanto aqui de um lado dessa calha como também nessa outra calha, que dessa forma ela desce através de um condutor vertical, desce aqui através de um condutor vertical. Quando tem varanda, tem o ralo de balcão, tem um esquemático aqui também dele, que à direita. Essas grelhas, elas captam e direcionam ali para o condutor vertical em cada um desses pavimentos, e dessa forma, chegando ali ao térreo, aqui também tem um ralo, né, que faz a captação. Daí tem um condutor horizontal, que ele tem uma destinação aqui em direção à última caixa de areia, ou caixas intermediárias, a depender do tamanho desse condutor horizontal. E se tiver estacionamento também tem grelhas, geralmente são aqueles ralos lineares, e elas são direcionadas para um sistema de recalque. É uma bomba afogada que ela leva essa água em direção ao condutor horizontal até a caixa de areia, e dessa caixa de areia ela é direcionada ou para a sarjeta, como acontece nesse desenho. A sarjeta ali na rua vai ter algumas bocas de lobo que elas recolhem essas águas, ou então uma outra possibilidade seria ela direcionada para uma tubulação, uma galeria pluvial que passa ali abaixo da rua, e ela é direcionada para essa infraestrutura urbana. A gente tem aqui o esquemático aqui simplificado dessa mesma imagem, e a grelha que ela desce aqui através de seu prolongamento ali para um T de 45, e a curva e o T de 45 ela continua também no coletor horizontal. Por ser um tubo de 100 milímetros, geralmente o pessoal coloca pelo menos no mínimo 1%. Dado o diâmetro, 1% de inclinação, ou às vezes até um pouquinho mais, 1,5%, 2%. Prática de mercado é o pessoal às vezes colocar 2% para tudo, mas no mínimo seria 1% pelo menos. É isso aí em relação às tubulações. Dando sequência, um outro esquemático aqui de sistema de águas pluviais seria também dessa edificação de 5 pavimentos, mais estacionamento e saída para coletor público. Qual que é a diferença? Aquilo lá que eu já havia desenhado no slide anterior, coletor público aqui. Também ele tem as grelhas, a captação. Da captação a gente tem um direcionamento aqui através desse coletor vertical e horizontal. A única coisa é que provavelmente através de uma última caixa de areia, depois disso ela passaria
a se conectar ali para o coletor público diretamente, ao invés de desaguar ali para a sarjeta e depois ela ser recolhida para a galeria pluvial. Também, se tiver estacionamento, a gente tem um sistema de recalque, é uma bomba afogada muito provavelmente, ou algum outro sistema semelhante, que vai elevar esse coletor pluvial aqui da grelha do estacionamento, esse ralo linear, e dessa forma direcionar para o condutor horizontal também. Se houverem varandas e marquises, também será necessário o ralo, e a área externa também ela coleta e direciona ali para a tubulação de águas pluviais, que ela é diferente da de esgoto, inclusive não podem se misturar jamais. Dessa forma, a gente tem aqui a NBR 10.844 de 1989, que, segundo ela, o destino das águas pluviais pode ser o escoamento superficial, infiltração no solo por meio de poço absorvente, disposição na sarjeta da rua ou por tubulação enterrada no passeio. Pelo sistema público, as águas pluviais chegam depois a um córrego ou rio. E cisterna, reservatório inferior de acumulação de água para uso posterior, também é previsto, se necessário, como o destino das águas pluviais. Ou ela vai para o escoamento superficial, ou ela vai para infiltração por meio de poço absorvente, ou ela é direcionada à sarjeta, ou uma infraestrutura urbana que direciona essa água pluvial para algum rio ou córrego, ou então ela é direcionada para uma cisterna que permite o reaproveitamento dessa água pluvial. Aqui a gente tem alguns elementos identificados. A gente tem aqui a calha, o bocal da onde essa água ela vem aqui para esse condutor vertical, que ele é interligado através de curvas, ele é preso à parede com braçadeiras, e esse coletor ele deságua numa caixa de areia, que ali dentro logicamente tem areia, e através ali do passeio público ela é ligada ali em direção à rua. Esse aqui ele tá indo para a sarjeta, e na sarjeta existem algumas ou boca de lobo ou ralo, dependendo aqui nessa região do meio fio, né, a região da sarjeta. E fora isso, quando tem a virada, a esquina dessa calha, a gente tem o esquadro, o suporte também de vedação, realizado ali através de braçadeiras também. Elas podem ser inclusive de diferentes materiais, conforme a gente vai estar vendo adiante. Daí, dessa forma, as principais definições, de acordo com a NBR 10.844, a gente tem a altura pluviométrica, que é a altura do volume de água precipitada por unidade de área horizontal. Temos também área de contribuição, que é a soma das áreas das superfícies que, interceptando chuva, conduzem as águas para determinado ponto da instalação. Temos também a caixa de areia, que é utilizada nos condutores horizontais destinados a recolher detritos por deposição. A calha, que recolhe as águas de cobertura, terraços e similares e conduz a um ponto de destino. E funil de saída, que seria uma saída da calha em formato de funil, ao invés de ela descer retinha. A gente tem aqui o detalhamento de um ralo linear, aqueles lá que acontecem no meio fio, após a calçada, após o meio fio ali na sarjeta. De vez em quando tem ou umas bocas de lobo ou esses ralos. Esses ralos, eles coletam ali a água e dessa forma direcionam a saída dela para uma galeria de águas pluviais. Que a gente tem também o detalhamento de um telhado com calha. Aqui é o telhado desaguando para uma calha, muito provavelmente uma calha de concreto, mas que ela poderia ser inclusive feita de outros materiais. Agora, a gente tem também a denominação do que é um condutor horizontal e também um condutor vertical. O horizontal seria o canal ou tubulação na horizontal destinado a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Já o condutor vertical seria a tubulação vertical destinada a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior de um edifício. Tem a duração de precipitação, que seria o intervalo de tempo de referência para a determinação de intensidades pluviométricas. Temos também a intensidade pluviométrica, que é o quociente entre a altura pluviométrica precipitada no intervalo de tempo e este intervalo. E o perímetro molhado, que é a linha que limita a seção molhada junto às paredes e ao fundo do condutor. Aqui a gente tem imagens do mesmo livro, do Archibald Joseph Macintyre, não sei se é dessa forma que lê o sobrenome dele, mas que a gente tem aqui o condutor de águas pluviais, ali na vertical, temos também na horizontal, passa por uma caixa de areia, antes de ir em direção ao ralo, aqui inclusive com ligação direta, em vez de ir reto, cair no meio fio da sarjeta e depois ser coletado por ralos ou bocas de lobo, mas depois ela vai ali para a galeria de coletor público.
Agora, fora isso, que a gente tem, inclusive quando vem de mais de um lado, a gente tem uma caixa de areia 1, CA1, e a gente tem aqui a caixa de areia 2, a CA2, que ela, pelo passeio, elas vão aqui, esses coletores na horizontal, elas são direcionadas à sarjeta. E dessa forma, aqui em vista de planta, esse mesmo desenho que aqui estava em corte, ela também é direcionada para a galeria ali de coletor público. Geralmente as pluviais, elas são maiores para prever o pico da própria chuva quando ela acontece, por exemplo, uma chuva de verão. Então elas têm galerias que geralmente são inclusive até que grandes, né? São galerias maiores, prevendo uma situação em que chovesse bem forte, por exemplo, no verão. A gente tem aqui também outras denominações, essas determinações vêm ali da própria NBR, daí ela pode ser lida na íntegra, dessa forma a gente está vendo só as principais que eu trouxe aqui, mas também é importante a determinação do que é um período de retorno. Período de retorno é o número médio de anos em que, para a mesma duração de precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez. Agora, o ralo, que tem um desenho aqui do lado, alguns tipos de ralo, inclusive, o ralo é uma caixa dotada de grelha na parte superior, destinada a receber águas pluviais. Se são molhadas, seria a área útil de escoamento em uma seção transversal de condutor ou calha. Tempo de concentração seria intervalo de tempo decorrido entre o início da chuva e o momento em que toda a área de contribuição passa a contribuir para determinada seção transversal de um condutor ou calha. Todas essas palavras não fui eu que inventei, eu só peguei e copiei diretamente da norma. Mas continuando, a gente tem aqui a vazão de projeto, que seria a vazão de referência para o dimensionamento de condutores e de calhas. Aqui a gente tem esse ralo, que ele tem essa parte que o pessoal chama também de ralo hemisférico, que ele capta e direciona as águas pluviais, inclusive de diferentes formas possíveis, seja ele aqui o ralo hemisférico inclinado num caimento, ou direcionado, inclusive já em ângulo de 45 e depois descendo, e assim por diante, ele com grelha, ou ele aqui com essa parte que evita que ele expôs uma calha ali que colete as águas pluviais do telhado, por exemplo, não entre folhas ou até mesmo insetos e animais mortos, por exemplo, e dessa forma ela protege o caimento do condutor vertical que existe na sequência ali da calha. Seriam diferentes tipos de ralo. Aqui existem essas grelhas, são desenhos de ampliações de detalhamento do AutoCAD. A gente tem aqui quando é uma laje que ela é verde, primeiro essa parte da laje de concreto, tem essa impermeabilização que acontece depois dessa farofa, né, o pessoal fala também, mas seria essa argamassa, que ela é utilizada para dar a inclinação em direção ao ralo. Depois dessa impermeabilização e esse caimento realizado, é feito o piso acabado logo acima, e depois é colocado brita logo acima desse ralo hemisférico, essa grelha com essa tubulação de captação logo abaixo. Daí, acima dessa grelha hemisférica, acima desse monte de brita, a gente vai ter finalmente uma manta de bidim. Ela, na verdade, ela também tem mais de uma função, não somente a de segurar o solo, inclusive ela é utilizada em taludes, mas também para ajudar até mesmo. Deixa eu só mostrar aqui a imagem. Eu pesquisei aqui no Google manta de bidim só para mostrar essa manta geotêxtil que o pessoal acaba utilizando, tanto em jardins como também em sistemas drenantes, como por exemplo as de laje verde também, e também taludes, e também em alguns tipos de cobertura. Daí tem até mesmo alguns esquemáticos também em relação à mesma imagem que eu estava mostrando ali, impermeabilização. Em alguns casos ela é colocada ali logo antes de colocar terra, o solo preparado, e a própria grama, a própria vegetação. Então é exatamente isso que a gente está vendo aqui. E também quando a gente tem algumas jardineiras, é a mesma coisa, a gente tem a jardineira de concreto, a gente tem a regularização realizada para fazer a inclinação em direção ao ralo, esse ralo que possui ali a grelha hemisférica, e dessa forma tem a brita colocada na sequência, aquele monte de pedra, tem em cima dessas pedras a manta de bidim, que ela segura ali a terra que é colocada acima dela, e dessa forma é feito o jardim, o gramado, a vegetação logo acima dessa terra. Então, tanto quando é laje verde, como também quando é jardineiras realizadas na edificação, na verdade, mesma coisa, é igualzinho. Vamos dar sequência. Na sequência também, de acordo com a NBR 10.844 de 89, a gente tem os materiais que podem ser utilizados em calha e tubos e conexões, tanto na horizontal quanto na vertical.
E segundo essa NBR, inclusive, ela lista as NBRs que devem ser obedecidas pelas fabricantes que utilizam esses materiais para fazer justamente a calha, os condutores verticais e os horizontais. As calhas, então, aquela partezinha que coleta a água do telhado, essas calhas elas podem ser de chapa de aço galvanizado ou folhas de Flandres, ou pode ser chapa de cobre, ou pode ser de aço inoxidável, alumínio, fibrocimento, PVC, fibra de vidro, concreto ou alvenaria. Agora, quando a gente tem os tubos ou conexões dos condutores verticais, essas tubulações aqui na vertical que coletam da calha e direcionam lá mais para baixo para os condutores horizontais, esses verticais eles podem ser de ferro fundido, fibrocimento, PVC rígido, aço galvanizado, pode ser de cobre, chapas de aço galvanizado, pode ser folhas de Flandres, chapas de cobre, aço inoxidável, alumínio ou fibra de vidro. Agora, quando ele chega depois mais embaixo, unindo essas caixas de inspeção e também recebendo ali as águas dos coletores verticais, a gente tem aqui os condutores horizontais. Esses horizontais que passam aqui nessa parte debaixo da edificação, eles podem ser de ferro fundido, fibrocimento, PVC rígido, aço galvanizado, cerâmica vidrada, concreto, cobre, canais de concreto ou até mesmo de alvenaria. Aqui a gente tem as instalações de drenagem de águas pluviais, que segundo a norma, elas também devem recolher e conduzir a vazão de projeto até locais permitidos, devem ser estanques, permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação, deve também absorver os esforços provocados pelas variações térmicas submetidas, quando passivas de choques mecânicos, devem ser constituídas de materiais resistentes a eles, e nos componentes expostos devem utilizar materiais resistentes a intempéries. Nos componentes em contato com outros materiais de construção devem utilizar materiais compatíveis, não devem provocar ruídos excessivos, devem resistir às pressões a que podem estar sujeitas e devem ser fixadas de maneira a assegurar resistência e durabilidade. Aqui, além dessas informações da NBR, eu trouxe imagens também do livro do Roberto Carvalho Jr., que quando a gente tem a chuva ocorrendo sobre a cobertura, quando tem a cobertura com inclinação, ela é direcionada de um lado e do outro lado desse telhado, que esse lado e esse outro lado o pessoal chama de água. Tem uma água caindo para o lado da direita e tem essa outra água caindo para o lado da esquerda. Dessa forma, na parte mais alta desse telhado acontece esse elemento que é a cumieira. Daí esse divisor de águas do telhado o pessoal chama de cumieira. Agora, quando a gente tem esse elemento ao contrário, o pessoal chama geralmente aqui no Brasil de água furtada. Ela é furtada para seguir através desse caminho, né? E na sequência ela encontra ali a calha e depois ela desce ali pelo condutor vertical e ela caminha ali no condutor horizontal. E tem caixa de areia lá embaixo também, entre os condutores horizontais. Dando sequência aqui, só para a gente relembrar bem rapidamente em relação aos componentes de um telhado, a platibanda é aquele elemento que ocorre na frente do telhado, geralmente escondendo ele compõe uma testeira de uma fachada e o telhado ele fica oculto por essa platibanda. A gente tem o avanço do telhado além da parede, que seria o beiral, a parede está ali mais recuada e o telhado ele avança protegendo um pouquinho mais a região da fachada. Quando a gente tem o elemento que fecha aqui logo abaixo do telhado, inclusive dando a possibilidade de a gente fixar a calha nela. Então, essa parte que protege, fecha aqui embaixo das telhas, o pessoal chama de testeira. Agora, quando a gente tem aqui nessa parte de cima tem a cumieira, mas aqui embaixo a gente tem esse vinco no telhado, esse sulco, o pessoal chama de rincão, ou mais comum aqui no Brasil de água furtada mesmo. Quando a gente tem um telhado que acontece em áticos e em regiões de sótão, o pessoal geralmente, para promover a ventilação e iluminação deste local, o pessoal constrói mansardas, daí seria essa abertura realizada ali no telhado, que também é protegido por um outro telhadinho, e novamente a parte mais de cima do telhado seria a cumieira. Quando o telhado é de telha cerâmica, geralmente ele é executado exatamente dessa forma. Todas essas imagens, inclusive, eu trouxe do Manual da Tigre. Daí, o que acontece é que a gente tem, partindo de cima para baixo, a gente tem a telha cerâmica, claro, que aqui está escondida. E essa telha cerâmica, ela é apoiada sobre essas ripas que tem esse espacinho apoiar a telha, ou seja, varia de acordo com a telha cerâmica que foi escolhida. Esse espacinho o pessoal chama de galga. Então, esse espaço entre as ripas seria a galga das telhas cerâmicas. Essas ripas, transversalmente a elas, abaixo delas, tem aqui os caibros que cruzam abaixo dessas ripas, formando essa trama. E logo abaixo do caibro existem as
terças, que seriam essas vigas de madeira que apoiam caibros, que dão suporte às ripas, que tem ali o espacinho da galga da telha cerâmica. Agora, essas terças, essas vigas de madeira, elas podem ser apoiadas ou em alvenaria, como por exemplo na fachada, ou mesmo dentro. Às vezes o pessoal faz um calço, um apoio com blocos, sejam blocos cerâmicos, sejam blocos de concreto, ou então uma outra possibilidade seria esse elemento que o pessoal chama de tesoura, que seriam essas vigas, elas colocadas inclusive nesses sentidos diferentes para dar o apoio às terças e para elas sustentarem na sequência os outros demais componentes de telhado. É claro que dependendo do telhado, não necessariamente, nesse aqui é de telhado de telha cerâmica, mas por exemplo, uma telha amianto, talvez só o sistema de caibros já seria suficiente, e depende realmente da execução, da tipologia de telhado. Novamente, essas imagens eu retirei ali do manual da Tigre. Dando sequência, tem aqui os fatores meteorológicos. Os fatores meteorológicos também, de acordo com a NBR 10.844 de 89, elas determinam a intensidade pluviométrica, letra I maiúsculo, que deve ser feita a partir de valores para a duração da precipitação e do período de retorno. Qualquer coisa eu coloquei ali no comecinho a determinação, a denominação do que seriam cada um desses campos, tendo como base então os dados pluviométricos locais da região. É claro que vai ser feito o estudo desses fatores meteorológicos para inclusive a gente conseguir dimensionar o sistema pluvial de forma adequada. Aqui a gente tem o período de retorno, que deve ser fixado segundo as características da área a ser drenada. Daí T igual 1 ano para áreas pavimentadas onde empoçamentos possam ser tolerados, tempo de 5 anos para coberturas ou terraços e tempo de 25 anos para coberturas e áreas onde empoçamento ou extravasamento não possa ser tolerado. Eu copiei aqui também, novamente, mas estava em slide anterior, o que seria duração de precipitação e período de retorno. Mas a duração de precipitação, ela deve ser de T igual 5 minutos considerados, e para a construção de até 100 metros quadrados, a área de projeção da intensidade pluviométrica, salvo em casos especiais, ela é geralmente de 150 milímetros por hora. Aqui a gente tem o esquemático aqui do manual da Tigre também, das águas da chuva, que elas formam lençóis freáticos e às vezes elas conformam rios, mas que a gente tem essa drenagem que acontece de forma diferente em diferentes localidades. Inclusive a gente vai ver mais adiante que acaba gerando a necessidade de a gente ter algumas tabelas de dados pluviométricos locais, que são considerados dessa forma então. Fora isso, tem também consideração da ação dos ventos, também de acordo com a NBR 10.844, que a ação dos ventos deve ser levada em conta através da adoção de um ângulo de inclinação da chuva em relação à horizontal, ou seja, é trigonometria, mas seria a fórmula onde o ângulo da queda da chuva sob influência do vento seria igual que o arco tangente, que pode ser feito dessa forma também, através da influência do vento na inclinação da chuva. Geralmente o pessoal só dimensiona a calha, mas se quisesse levar em consideração a ação do vento, também é prevista, segundo a NBR 10.844. Aqui também a gente tem, isso aqui é um pouco mais importante, é como a gente calcula o sistema pluvial, coletor pluvial. Aqui seria a consideração da área de contribuição. No cálculo da área de contribuição deve-se considerar os incrementos devido à inclinação da cobertura e também das paredes que interceptam a água de chuva, também drenada por essa cobertura. Por exemplo, se a cobertura considerada é esta daqui, ela deve também somar essa área de contribuição do lado e essa daqui também, que está contribuindo, está chegando aqui para essa cobertura. Daí, fora isso, a vazão de projeto, ela deve ser calculada igual essa fórmula, onde o Q é a vazão de projeto em litros por minuto, I seria a intensidade pluviométrica em milímetros por hora, que é multiplicado por A, que seria a área de contribuição, essa área de contribuição, por exemplo, desse telhado, e a área de contribuição é uma somatória. Então, aqui neste caso seria uma área, mais aquela outra área, mais, por exemplo, aquela terceira área que acontecesse dentro do projeto. Aqui a gente tem também, segundo a NBR 10.844, como é que é calculado a superfície que vai ser computada, seja quando é uma superfície plana horizontal, ou uma inclinada, ou vertical única, ou as duas superfícies planas verticais opostas, mais a superfície horizontal. Tem diferentes conformações que a gente utiliza, então, de acordo com a conformação, o formato, a geometria do telhado, a gente vai estar obedecendo diferentes formas. Por exemplo, aquela primeira casinha de duas
duas águas, daí utilizaria essa fórmula. Se fosse aqui uma laje plana, ela utilizaria a largura vezes o comprimento, basicamente, e assim por diante. Daí, dessa forma, a gente sabendo a área, tem aqui um exemplo que a gente pode realizar rapidamente junto. Qualquer coisa você pode puxar a calculadora para tentar fazer junto também, mas se a gente precisasse aqui realizar o cálculo da área de contribuição de vazão com as medidas do telhado, daí essas medidas aqui, só lembrando ali do slide anterior, tem essa fórmula de superfície plana inclinada, daí aqui de duas águas inclusive, que a gente tem a área como sendo a superfície aqui da letra A, nessa medida aqui, mais a altura dividido por 2, multiplicado pelo comprimento, que aqui está indicado pela letra B. Então, trata-se de uma superfície inclinada, portanto, se você quisesse tentar fazer, a fórmula seria justamente essa, em que 5 mais 1,6, 1,60 m dividido por 2, multiplicado por 10 metros, daria então, se a gente fosse fechar a conta, 58 metros quadrados. Então, vamos lá, eu puxei aqui a calculadora, 1,6 e dividi por 2, a gente vai ter o valor de 0,8, é 1,6 aqui da altura, dividido por 2 aqui da fórmula. Daí, dessa forma, então, agora a gente vai somar com esse valor, somar com esse valor aqui, que seria 5. Então, vou somar mais 5, daí seria 5,8. E, dessa forma, ela é multiplicada depois pelo comprimento. Essa letra aqui, esse comprimento de 10 metros. Então, se eu pegar 5,8 e agora multiplicar por 10, a gente teria como resultado 58 metros quadrados. Então, dessa forma, a gente teria essa área de contribuição desse telhado, que não seria 5 vezes 10, né? Não seria 50, seria na verdade 58, porque isso aqui tem inclinação, ele tem essa alturinha. Só que aí, além disso, a gente tem aqui um resumo, você pode até mesmo pausar, printar se preferir essa tela, apesar de que são tabelas que todas elas eu peguei e copiei elas da NBR 10.844, da forma como estão ali. Inclusive aqui eu só fiz a questão de tentar resumir essa tabela de duração de chuvas intensas no Brasil, a questão de qual que é a intensidade pluviométrica em milímetros por hora dessas localidades, que eu peguei e cortei fora algumas cidades e deixei principalmente as capitais dos estados do Brasil e uma ou outra cidade que fosse extremamente relevante também. Daí, fora isso, eu cortei até mesmo para não ficar longo demais, já que ela pode ser conferida de acordo ali com a norma. Daí, fora isso, eu coloquei tabela de coeficiente multiplicativo, de rugosidade, de dimensão da calha e também das declividades de acordo com a rugosidade dessa calha. Daí ela pode ser utilizada para se dimensionar a calha. E aqui a gente tem ábacos que a gente utiliza, na verdade são dois deles. Um deles seria para calha com saída em aresta viva, é um ábaco para determinação de diâmetros de condutores verticais. A aresta saída viva seria ela saindo aqui reto, daí aqui também a imagem. Eu coloquei essa fotografia como referência, mas aqui é um ábaco que eu tirei diretamente da NBR 10.844. Daí quando ela sai reto ali da calha, daí seria a saída com aresta viva, que é diferente da saída funil, que seria essa calha com funil de saída. Daí ela usa esse outro ábaco, que seria o ábaco para a determinação também de diâmetros condutores verticais, porém quando tem essa saída de funil. Tem ali a calha, tem um funilzinho, e depois desse funil desce ali o condutor vertical. Então, quando tem essa conformação, daí pode-se utilizar esse outro ábaco, então, para dimensionar os condutores verticais. Dessa forma, aqui um exemplo que a gente pode tentar realizar junto, tem aqui o dimensionamento dos condutores verticais, segundo a NBR 10.844, que usa uma norma da Bélgica. Daí, para entender esses ábacos, esses montes de linhas e curvas se cruzando, o que acontece é que para o dimensionamento de condutores verticais, a NBR 10.844 apresenta esses ábacos específicos e adotam-se na prática sempre diâmetros maiores ou iguais a 75 mm, em virtude da possibilidade de entupimento dos condutores associados a chuvas críticas. Daí, dessa forma, a gente não tem a ocorrência do entupimento
e por folha, animais mortos também. E o pessoal faz essa grelha hemisférica para evitar esse tipo de situação. Relembrando, a gente tem a aplicação da fórmula Q, que é a vazão do projeto em litros por minuto. A gente tem a entrada H, que seria a altura da lâmina de água na calha em milímetros, e L, que seria o comprimento do condutor em metros. Daí eu coloquei, na verdade a gente já viu essa fórmula lá atrás, mas aqui a gente colocando ela em ábaco, então seria o ábaco uma simplificação, já que é uma fórmula aplicada, a gente teria esse eixo aqui na horizontal, que seria o Q, seria a vazão do projeto. A gente teria esse outro valor, aqui essas diagonais cruzando, elas seriam o H, altura da água na calha. Tem essas curvas, que seria o comprimento do condutor vertical. A gente tem essas possibilidades de cruzamento para descobrir, por fim, aonde bater, aonde cruzar, aqui o diâmetro, que seria esse outro eixo aqui na vertical. Então, o procedimento, basicamente, aqui é o procedimento fazendo uso desses ábacos, seria primeiro levantar uma vertical por Q até interceptar as curvas de H e L que sejam correspondentes. Se não houver a intersecção dos valores de H e L, interpolar entre as curvas existentes. Dessa forma, transportar a intersecção mais alta até o eixo D e adotar o diâmetro nominal cujo diâmetro interno seja superior ou igual ao valor encontrado. Para ficar mais fácil, eu coloquei exemplo, é claro, para a gente ver o que seria isso. Se você quisesse, então, de acordo com as instruções, só bater o olho aqui e tentar realizar esse exemplo 1, com base nos valores dados, qual seria o diâmetro do condutor vertical? Daí o que é igual a 1000 litros por minuto. Com um L, uma altura do condutor vertical, que seria de 6 metros, com ali o valor de 70 milímetros aqui no H. Qual que seria o diâmetro, então, do condutor vertical? Se você quisesse só puxar aqui, mesmo que seja pausa o vídeo e puxa com os dedos para tentar descobrir, pode. Mas dando a resolução aqui na sequência, a questão é que primeiro a gente puxaria uma linha ali do Q. Daí dessa forma a gente cruzaria tanto aqui com essa diagonalzinha de 70 milímetros do H, como também a gente cruzaria com essa curvinha aqui da altura do condutor vertical. Dentre esses dois cruzamentos, do L e do H, qual que é o mais alto? Se o mais alto é da letra H, então você vai interseccionar com H. Interseccionando com H, você poderia transportar na sequência, próximo passo final, ali em direção ao diâmetro. Aqui esse diâmetro em milímetros, o diâmetro que pode ser esse ou maior, porque isso aqui na verdade é o diâmetro interno, que é diferente do diâmetro nominal, que é um pouco maior. Então provavelmente na sequência, depois de você enxergar aqui, não seria 90 a resposta, seria o diâmetro comercial maior do que esse valor, imediatamente maior que esse valor, que aqui no Brasil seria de 100 milímetros. Então por conta disso, aqui cruzou, né? Daí então cruzou mais alto aqui neste ponto, na sequência transportou para cá para descobrir o diâmetro interno, que seria no mínimo pelo menos 90 milímetros. Então, por conta disso, o diâmetro comercial mais próximo seria de 100 milímetros. Aqui a gente descobriu, esse vai ser o diâmetro do condutor vertical, o diâmetro nominal, o diâmetro em que ele é comercializado. Na sequência, um segundo exemplo aqui, qual que seria o diâmetro do condutor vertical se Q é igual a 1000 litros por minuto, daí L é igual a 6 metros e H igual a 80 milímetros. Daí qual que seria ali o diâmetro? Dessa forma também, se você quiser pausar para tentar fazer, pode, mas eu coloquei aqui a resolução na sequência. Dessa forma, se a gente primeiro levantar aqui o 1000 e cruzar, repara que ele cruza aqui com 6 metros e ele, na verdade, ele não cruza com 80. 80 caiu lá fora, ele não fez o cruzamento. Na verdade, se eu prolongasse, ele cruzaria muito próximo da base, então nem daria para aproveitar, né? Ele vai daqui para cima. Então aqui neste caso, esse eixo que eu levantei aqui do Q de 1000 litros por minuto, dessa forma ele cruzaria aqui com esse que eu pintei em azul, que seria o condutor vertical de 6 metros, cruzou aqui, eu tento transportar ali para descobrir, por fim, qual que seria o diâmetro interno dessa tubulação, e descobri que dá 70, mais ou menos 72, 73, e dessa forma, como isso seria o diâmetro interno mínimo, e ele deve ser maior, e como aqui no Brasil a gente nunca adota menor do que 75, então logicamente, diâmetro pelo menos de 75 milímetros ou maior. Esse seria o diâmetro do condutor vertical, então, neste caso. Neste caso que ele nem sequer cruza ali com o valor do H.
Agora, em relação ao condutor vertical, cada conduto vertical deve atender de 10 metros a 20 metros de comprimento de telhado de calha para maior efetividade. Então, o telhado está caindo numa direção, se ele está ultrapassando o valor de 10 metros, então você tem que colocar mais um outro ponto de descida desse telhado na calha. Dessa forma, apresenta-se como sugestão para o predimensionamento um critério simplificado utilizado por alguns projetistas, salvo em casos especiais, e que correlaciona a área do telhado com a seção do condutor. A tabela mostra a relação entre o diâmetro do condutor e o valor máximo da área do telhado drenada pelo tubo. A área máxima de cobertura dos condutos verticais poderia, dessa forma, a gente bater ali o diâmetro, ver a vazão de litros por minuto, de acordo com a área máxima da cobertura. Por exemplo, aí, se a gente precisasse calcular a quantidade de condutores necessária para escoamento de águas pluviais de um telhado cuja área de contribuição é de 150 metros quadrados, o diâmetro de 100 milímetros para condutores, porque a resolução seria que o número de condutores da calha seria igual à área de contribuição do telhado, 150 metros quadrados, dividido pela área escoada pelo condutor, que seria de 90 metros quadrados. Se a gente pegasse 150 dividido por 90 metros quadrados, a gente precisaria de 1,66 condutor, né? Como 1,66 não dá para existir, a gente colocaria 2 condutores, então, um em cada pontinha de 100 milímetros, então, para essa calha. A gente pegaria este valor, porque seria um valor comercial que existe, e tem o telhado que é dado, que é existente com esse valor então, e dessa forma, se a gente cruzasse 100 milímetros e visse ali essa vazão, e a área escoada seria esta, então a gente dividindo, a gente chegaria à conclusão que precisa de 2 condutores, este telhado, 2 condutores de água pluvial AP de 100 milímetros. Agora, a gente tem o dimensionamento dos condutores horizontais, que seguem essa outra tabela da NBR. Os condutores horizontais devem ser projetados com declividade uniforme e o valor mínimo de 0,5%. De acordo com a NBR, esse aqui é do condutor horizontal, mas via de regra, eu pensaria em, por exemplo, o PVC adotar pelo menos 1% para dar o caimento, mas pelo menos no mínimo, até mesmo o condutor horizontal, a própria superfície, ter pelo menos esse caimento de 0,5%. De acordo com a norma NBR 10.844, a ligação entre os condutores verticais e horizontais deve ser feita com curva de raio longo, com inspeção ou caixa de areia, estando o condutor aparente ou enterrado. Para o dimensionamento dos condutores horizontais de seção circular, emprega-se a fórmula de Manning-Strickler com altura de lâmina de água igual a 2/3 do diâmetro interno do tubo. A gente vai ver a aplicação mais adiante, não se preocupe. Mas a tabela extraída da norma, ela fornece a capacidade de condutores horizontais de seção circular para vazões em litros por minuto, em função da declividade, do diâmetro e da rugosidade. Aqui a gente tem inclusive imagem que eu tirei do manual da Tigre, especificando escoamento semi-afogado, quando a gente tem o nível da água que ainda não é tão grande assim, que utilize toda a região do tubo de queda, e a gente tem o escoamento afogado, quando a chuva é tão intensa, mas tão intensa, que ela forma uma lâmina no coletor da calha e utiliza praticamente toda a seção do tubo de queda. O exemplo que eu estou colocando aqui, eu trouxe do livro do Roberto de Carvalho Jr. e a tabela é da própria NBR, a própria fórmula também, mas aqui pra gente tentar realizar junto, se você quisesse pausar o vídeo e tentar realizar sozinho, só de olhar essa imagem, o exemplo aqui seria de dimensionar a rede coletora de águas pluviais em PVC para uma declividade de 2%, supondo uma precipitação de 160 milímetros por hora, essa precipitação que é dada de acordo com a localidade. Dessa forma, então, se você fosse ver essa imagem que está cotada e essa tabela e aplicasse essa fórmula, você conseguiria aqui. Mas na sequência, para ficar mais fácil, eu coloquei aqui a resolução, e a resolução seria primeiro a gente dimensionar a rede coletora de águas pluviais em PVC, declividade de 2%, supondo precipitação de I maiúsculo igual 160 milímetros por hora. Dessa forma, a gente teria a vazão, sendo que, na verdade, nesse telhado, o lado A de caimento de água desse telhado é igual ao lado B de caimento desse telhado. E a gente tem trechos que geralmente não é pintado, mas eu pintei aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, começando aqui do lado oposto da rua, então começando pelo começo aqui, a gente teria esse primeiro setor de trecho 1, daí dessa forma, se a gente fosse colocar aqui I de 160 metros quadrados, e aqui a gente tem essa região, que tem 80 metros quadrados, porque é dividido por 2. É como assim? Vou puxar aqui a calculadora. Daqui até cá tem 10 metros. E aqui tem 4, mais 4, mais 4, mais 4. 4 vezes 4, 16. Então, vou limpar aqui a calculadora. 16 vezes aqui para cá tem 10 metros.
Então, a gente descobriria essa área de contribuição em vista de planta. Porém, não é 160, porque aqui é meia água, é meio telhado. É só essa regiãozinha aqui, metade de 160. Metade de 160 seria, então, metadinha seria 80. Então, quando a gente vê aqui o 160 vezes 80 dividido por 60, a gente teria esse valor, né? Vou fazer aqui só para a gente ver junto. Se a gente tivesse aqui 160 vezes o 80 dividido por 60, a gente teria o valor de 213 litros por minuto. E se a gente fosse comparar aqui pela tabela, 213 litros por minuto, com inclinação declividade de 2%, ficaria bem nessa região. Ela fica acima de 188, aqui acima de 188, porém abaixo de 405, na coluna aqui do 2%. Então, por conta disso, é diâmetros de 100. Da mesma forma, se a gente fosse calcular o trecho 2,3, esse trecho aqui, daí lembra que as áreas se somam, então aqui é 80 mais 80, 160. Se a gente fosse fazer, então, 160 vezes 160 e aqui dividisse por 60, a gente teria esse valor, 427, se fosse arredondar, e 427 está acima do 405, só que aqui fica abaixo de 735, então vai ficar bem aqui nessa região, que a gente descobre que na coluna aqui do 2%, puxando, a gente descobriria o diâmetro interno, que é igual a 125 milímetros de diâmetro interno. Agora, na sequência, a gente tem aqui o trecho 3 e 4, vou puxar a calculadora para cá, que seria de 160 mais 80, 240. Se a gente fosse fazer 160 vezes 240 e dessa forma depois dividisse por 60, a gente teria o valor de 640. 640 também não ultrapassa 735, portanto, pela tabela, 125 milímetros. Agora, se eu fosse fazer o trecho 4, a rua, a sarjeta, dessa forma, o 240 mais 80, 320. Então, se eu fosse fazer 320 vezes 160 e aqui na sequência dividisse por 60, a gente teria o valor arredondado de 853. 853 já está acima de 735, está abaixo de 1190. Então, aqui o diâmetro a gente descobriria que seria de 150 milímetros para inclinação de 2%. Então, é bem simplesinho. E para apresentar, então, esses resultados, o pessoal geralmente faz tabelas. Essas tabelas que justificam esse dimensionamento. Então, a gente tem o trecho A e o trecho B, que inclusive a rede A e a rede B são iguais. Esse lado do telhado e esse lado do telhado, que tem essa rede que poderia ser a rede A e tem essa outra rede que, neste caso, é a rede B, as duas sendo iguaizinhas. Então, a gente tem o trecho 1, 2, tem o trecho 2, 3, tem o trecho 3, 4 e o trecho 4, 5 aqui mostrados na tabela. Tem sempre a área de contribuição que se repete e se soma, a gente tem a área acumulada, a vazão que acontece nesses locais e o diâmetro recomendado, que na verdade foi isso daqui que a gente calculou. Agora, dando sequência, então a gente tem umas outras determinações importantes, como por exemplo a da caixa de inspeção. A caixa de inspeção é ligada por tubulações aparentes e enterradas e devem prever inspeções sempre, né, que houver conexão com outras tubulações, mudança de declividade, mudança de direção e a cada trecho de 20 metros nos percursos retilíneos, ou seja, não dá para passar tubo de coletor pluvial a mais de 20 metros. Se for bater mais de 20 metros, tem que também obrigatoriamente colocar a caixa de inspeção, assim como houver a esquina virando 90 graus, então mudança de direção tem que ter também a caixa de inspeção. Mudou de declividade, por exemplo, saiu de 1%, foi para 2%, tem que ter a caixa de inspeção da água pluvial e conexão com outras tubulações diferentes também tem que ser interligado para essa caixa de inspeção. Com relação às tubulações enterradas, devem prever uma caixa de areia antes de lançar a água à sarjeta ou coletor pluvial urbano. Então, a última caixinha de inspeção é uma caixa especial, é uma caixa de areia. Essas imagens que eu coloquei aqui são imagens do manual da Tigre. Relembrando, a gente tem essa dimensão mínima de 60, tem aquela lá que é de PVC da própria Tigre também. Geralmente, quando é colocado o condutor enterrado, esse tubo é envolvido por britas, brita grossa, média, fina e o reaterro. Então, é uma vala que é aberta e depois ela é dessa forma coberta. E a gente tem também, aqui prosseguindo, a sequência recomendada para elaborar o projeto. Primeiro, é claro, você vai pensar no projeto da cobertura. As águas do
telhado, calhas e o posicionamento. Na sequência, a gente pensa nos condutores verticais, os tipos de condutos e ralos das varandas. Pensando dessa forma, em direção ali ao térreo e subsolo, lembra que a gente tem as caixas de areia com grelha e condutores horizontais interligando essas caixas de areia e caixa de inspeção. Por fim, é realizada por último a dimensão, a ligação através dos desenhos e também a quantificação, toda essa parte final de informações em relação a este desenho de coletores pluviais. Caso você esteja acompanhando o vídeo e ainda não tenha se inscrito no canal, você pode estar clicando logo abaixo no botão para se inscrever. Se ainda não curtiu, ainda dá tempo de curtir. Você pode também compartilhar esse vídeo para alguém que se beneficiaria desse tipo de conhecimento tanto quanto você, mas nos vemos na próxima então.